Olá a todos, vamos dar continuidade ao nosso estudo de análise combinatória, a nossa segunda videoaula. Vamos abordar especificamente sobre o tipo permutação. Vocês já devem se deparado em alguns tipos de situações como estas, né? Quantos anagramas eu preciso descobrir de uma determinada palavra, se eu tenho tanta quantidade de algarismos, utilizando todos eles e formar outros números, como podemos organizar ou arrumar uma prateleira, uma fila, uma maneira de sentar em cadeiras, em círculo e assim vai, ou uma expressão matemática como aquela. Então, disso tudo, estamos tratando a respeito de permutação. Desses tipos de exemplos, nós estamos lidando com a permutação. Para a análise combinatória, né, é o cálculo, né, de todas as possibilidades de como N coisas podem se organizar em N espaços disponíveis. Então, quando nós temos um conjunto de N objetos, né, pessoas, livros, coisas, etc. Então, nós temos um conjunto universo, lembrando nós que conjunto universo ele é relativo, ou seja, ele tem a ver com o assunto que estou abordando, né? Então, nós temos ali um conjunto universo com sanduíches, um conjunto universo de pessoas e um conjunto universo de livros. Então, quando nós temos esse conjunto de elementos, todos eles são distintos entre si. Nós temos ali uma variedade de sanduíche, uma diversidade de livros e de pessoas, né? Então, eles são distintos entre si dentro do seu próprio conjunto. Então, queremos trocar as posições dessas coisas, né? Desejamos modificar o local em que cada um se encontra. Trocamos as posições dessas N coisas, então nós usamos a permutação simples. Ou seja, nós vamos usar todos os elementos desses conjuntos que foram dados. Então, neste caso, nós estamos abordando a respeito da permutação. Permutação é um tipo de agrupamento ordenado, onde o número de elementos de um determinado grupo, agrupamento, é igual ao número de elementos disponíveis. Então, se eu vou trabalhar com os elementos deste conjunto, então nenhum elemento vai ficar de fora. Todos eles irão ser utilizados na construção da análise que eu estou fazendo. Então, a fórmula para que eu possa determinar permutação é essa daí, P índice N igual a N fatorial. Lembrando que este N é o total de elementos do meu conjunto. Então, no slide anterior, nós vimos sanduíche, então são todos aqueles sanduíches. Aquele grupo de pessoas são todas aquelas pessoas. Aqueles livros são todos aqueles livros. E não podemos esquecer, vamos recordar para quem ainda está com dúvida, o nosso assunto de fatorial. Vamos para os exemplos como nos foram sugeridos, para que a gente coloque em prática esse conceito. Então, de quantas maneiras 5 pessoas podem se posicionar numa fila indiana? Então, a primeira coisa que eu perguntar é o número total de elementos. Então, nós temos 5 elementos, são somente distintas, né? Então, nós percebemos também que nenhuma dessas pessoas ficaram de fora para a construção da fila indiana. Eu não vou pegar apenas 3 e 2 vão ficar aguardando. Não, nós vamos utilizar todas as 5 pessoas. Se nós vamos utilizar todos os elementos desse conjunto, então nós vamos utilizar o tipo permutação. Permutação de 5 elementos. Então, eu escrevo P5. Então, como calcula isso? Nada mais é do que nós calcularmos o fatorial de 5. Né? E todos vocês já sabem, né, que o fatorial de 5 é a decomposição até a primeira ordem, a ordem 1. Então, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E, obviamente, nós sabemos que dão 120. Então, possibilidades, maneiras para que 5 pessoas fiquem numa fila indiana, nós temos 120 maneiras para isso. Outro exemplo,
De quantas maneiras podemos empilhar 7 livros distintos em uma estante? Ou como podemos organizar 7 livros numa prateleira ou empilhar? Não importa. Então, nós vamos utilizar, primeiramente, os livros, todos os livros. Então, a primeira pergunta é quantos elementos nós temos? Nós temos 7 elementos, ou nós temos 7 elementos. Então, desses 7 elementos, nós vamos usar os 7 elementos. Nenhum deles vai ficar de fora. Eu não vou deixar um livro de fora, eu vou só ver os outros 7. Os outros 6. Eu vou trabalhar com os 7 livros. Então, como eu vou utilizar todos os elementos desse conjunto, eu vou utilizar a permutação. Então, vai ser a permutação de 7, né? P índice 7, quanto que vai ser? Lembrando que nós estamos trabalhando com o fatorial, vai ser o fatorial de 7. Eu, então, vou ter que fazer a decomposição do 7 até 1, para que eu descubra qual é este valor. Então, fazendo as multiplicações, eu vou ter 5.040 maneiras. Então, eu terei 5.040 maneiras, os livros numa prateleira. O terceiro exemplo, também eu tenho 3 algarismos, 5, 8 e 9, que foi me dado, e eu desejo aí neste momento ver quantos números distintos eu formo usando esses 3 algarismos. Então, primeiro eu preciso descobrir qual o número de elementos desse conjunto. Eu tenho 3 elementos. Quais são eles? O algarismo 5, o algarismo 8 e o algarismo 9. Vou utilizar todos esses números? Sim, porque eu vou construir um número de 3 algarismos. Portanto, nenhum destes elementos ficará de fora aguardando em um dado momento para ser utilizado. Então, eu tenho uma permutação. Então, P índice 3, como tu vai dar? Calculando essa permutação, que será o fatorial de 3, recordando então, 3 vezes 2 vezes 1, eu vou ter então 6 números. Só poderei formar 6 números de 3 algarismos distintos. Lembrando vocês que esse termo distinto significa que o elemento que está sendo utilizado ele não vai ser usado numa próxima vez. 4. Vamos ver agora anagrama, né? Quantos anagramas eu posso construir, né, com a palavra Deus? O que vem a ser anagrama, a primeira coisa? Nós temos também, quando nos deparamos com as palavras que desconhecemos, vamos em busca destas informações para enriquecer os nossos vocabulários, né? A internet nos auxilia muito na busca do entendimento das coisas. Então, anagrama. Então, anagrama é um conjunto de palavras onde se faz um rearranjo de suas letras, formando outras palavras, mesmo que essas outras palavras não tenham um significado para nós. Então, vamos iniciar o exercício proposto da palavra Deus. Se nós fizermos a contagem, existem 3 letras, D, E, U e S. Então, eu tenho 4 elementos nesse conjunto. Como é o anagrama eu tenho que utilizar todas as letras da palavra. Nenhuma letra vai ficar de fora, né? Nenhuma letra vai ficar aguardando a vez para que eu possa fazer a análise. Então, se eu vou usar as 4 letras da palavra Deus, é uma permutação que eu vou utilizar neste caso. Então, permutação, P índice 4, vou procurar descobrir quantas anagramas são possíveis construir, fatorial de 4. Lembrando todos vocês, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24 números. Perdoa, mas ali seria aparecer a palavra anagrama. 24 anagramas. Vocês podem ver que eu tenho aqui a letra D, a letra E, a letra U e a letra S. Para cada uma destas letras, eu posso combinar com as outras 3 que sobraram. Depois de cada uma dessas da segunda etapa, sobraram mais 2. Então, aqui eu tenho a primeiro anagrama, Deus. Tenho o segundo anagrama, Desu. O terceiro, Dues. O quarto, Dulce. Seu, Sue. E assim vai para cada letra que eu iniciar. Então, se eu fizer a contagem, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 vezes 4, 24. Aí estão os 24 anagramas da palavra Deus. A referência do nosso trabalho está apresentado. Vou deixar aqui sugestões
de vídeos para que vocês enriqueçam ainda mais o conhecimento de vocês. Também vou deixar na descrição desse meu vídeo, aula, como vocês também chegarem a estas referências.